Hoje vamos conhecer o Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, para mim, ele é um resumo maravilhoso daquilo que Jesus Cristo foi e fez aqui nessa terra, da sua ascensão e da missão da igreja para todos os povos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos. João Marcos não é um dos 12 apóstolos, mas ele era um discípulo dos apóstolos. Ele aparece no livro de Atos, em várias passagens, em Atos 12, em Atos 13. Ele também é citado por Paulo na carta aos Colossenses, em 2 Timóteo e em Filemão. João Marcos ele era um discípulo que andava junto com os apóstolos, então ele é um discípulo dos apóstolos e ele vai ser chamado de intérprete de Pedro. Ele escreve o Evangelho de Marcos, ele registra, ele é quem escreve, porém as palavras não são dele, as palavras são as palavras de Pedro, né? Nós vemos que Pedro, ele era um pescador, ele era um homem simples, mas ele era dotado da palavra, da autoridade da palavra, e ele era uma testemunha de tudo que Jesus fez, né, aqui nessa terra. Pedro foi escolhido por Cristo para ser o líder dos apóstolos. Porém, pela sua formação muito simples, não que Pedro não soubesse escrever, mas certamente ele não tinha tanta facilidade com a escrita, ainda mais na língua grega. Então, João Marcos é aquele que vai, né, ouvindo tudo que Pedro diz, registrar isto, né, transformar isso num texto. Dos 4 evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 livros que resumem a história da vida de Jesus Cristo, Marcos é o livro mais conciso, é o livro menor. Ele tem apenas 16 capítulos. E uma coisa interessante é que, ao contrário do livro de Mateus, que foi escrito para um público judeu e que tentava provar, né, que Jesus era o Messias prometido aos judeus, o livro de Marcos ele tem um outro público. Ele foi escrito no período em que, então, os cristãos já estavam no contexto do Império Romano. Em especial, o apóstolo Pedro já estava em Roma, no momento em que a igreja precisou sair de Jerusalém, né, houve perseguição e eles então foram a vários lugares. Nós sabemos que Pedro se tornou então, né, o bispo de Roma, né, ele vai ser o líder da igreja na cidade de Roma, a capital do Império Romano. Sim, ele, Pedro, né, que no início tinha dificuldade com os gentios, com os romanos, ele vai se tornar o apóstolo de Cristo lá em Roma. Então Pedro escreve através de Marcos este livro focado no povo romano, no povo gentil, no povo de língua grega. E esse povo não conhece a tradição judaica. Então você vai ver no livro de Marcos que geralmente quando tem uma ligação, uma alusão a algo do povo de Israel, há uma explicação do porquê daquilo. Então você entende que se fosse escrito para judeus não precisaria ter essa explicação, porque os judeus conheciam essa tradição. Aqui ele explica porque precisa explicar ao leitor que não é judeu. Então, para nós hoje, que estamos culturalmente num período distante, estamos 2000 anos depois desses acontecimentos, o livro de Marcos ele é muito interessante de ser lido e ser estudado, principalmente para quem nunca teve contato com o Evangelho, para pessoas que estão agora conhecendo Jesus. Se eu tivesse que mandar um texto para alguém e eu tivesse que escolher o texto resumido, em poucas palavras, para apresentar quem é Jesus, eu escolheria o livro de Marcos e enviaria para uma pessoa ler. O livro de Marcos ele faz um resumo numa linguagem simples e direta. Claro, lendo Marcos parece que Jesus não para nunca. Você vai ler Marcos, você vai ver poucos momentos em que Jesus é citado o que ele fala, mas se mostra o que Jesus fazia. Então você vê, Jesus vai daqui para lá, de lá para cá, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele fala com um, ele fala com o outro. Parece que Jesus está sempre agitado, né? Claro, o ministério de Jesus foi muito intenso, em apenas 3 anos ele fez muita coisa, mas é claro que eles precisavam resumir em poucas coisas. Então, né, Pedro escolhe aquelas coisas mais relevantes para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele trabalha então 4 pontos importantes nesse livro, né? 4 pontos ressaltam os nossos olhos. Primeiro, ele mostra que Jesus cumpria toda a lei dos judeus. Isso é importante para ressaltar o valor da palavra e o valor do ensino de Deus para os cristãos que estavam chegando, que havia, né, necessidade de cumprir a palavra, e várias vezes se cita isso. Segunda coisa, segundo elemento,
Jesus ele é retratado como filho de Deus. O termo filho do homem e filho de Deus entra várias vezes e precisa se mostrar isso. Inclusive, quando Jesus está na cruz e ele morre, então o centurião, que é um estrangeiro, ele vai dizer, esse de fato era o filho de Deus. É uma confissão. Então ele se preocupa em mostrar que Jesus era o filho de Deus. Segunda questão, ele mostra o evangelho como o poder de Deus. Em vários lugares, ele foca no que Jesus fazia poderosamente, mostrando que não era apenas uma religião, apenas um discurso, mas era algo poderoso e palpável. Algo que podia ser visto, tocado, sentido, algo real. Então o evangelho de Marcos ele é o evangelho dos milagres. Ele mostra Jesus poderoso. Jesus era, em todos os evangelhos ele é, mas aqui a ênfase é dada a isso, para mostrar quem é Jesus, filho de Deus, autoridade, graça. É interessante que o livro de Marcos ele vai mostrar Jesus, ele vai ter uma sessão inteira mostrando Jesus passando por cidades que não pertenciam ao povo de Israel, que eram cidades dos gentios, como Tiro, Sidom, Genezaré, como Decápolis, que eram cidades romanas. Então mostra Jesus indo a estas cidades para dizer, Jesus não é apenas dos judeus. Jesus é para todas as nações. Jesus é a salvação de Deus para o mundo todo, para todos os povos, nós brasileiros, nós latino-americanos. Jesus é salvação para nós hoje em 2020, africanos, asiáticos, todos os povos do mundo encontram em Jesus Cristo reconciliação e salvação. Esse livro deixa isso bem claro. Inclusive quando mostra o templo, diz que o templo seria chamado, Jesus fala, casa de oração para todos os povos. Resumindo o livro, assim, no primeiro capítulo, primeira parte, até o versículo 13, fala sobre o início do ministério de Jesus, a sua tentação no deserto, o batismo e tudo mais. A partir do versículo 14 do capítulo 1 até o versículo 12 do capítulo 3, nós temos a primeira parte do ministério de Jesus. Ele chega na Galileia, seus primeiros discípulos, ele vai chamando, ele expulsa demônios, ele cura em Cafarnaum, ele tem um ministério em toda a Galileia, ele cura enfermos em Cafarnaum, ele chama Levi, que é Mateus, que é o cobrador de impostos, tem controvérsias com as autoridades. Depois, na segunda parte, a partir do capítulo 3, versículo 13, é uma segunda fase do ministério dele, ele chama então os 12, tem outras controvérsias, volta para Galileia, alimenta 5.000 pessoas, e então ele vai para uma missão aos gentios. Na terceira parte, então, no capítulo 6 até o capítulo 9, versículo 32, mostra Jesus em Genezaré, Tiro, Sidom, Decápolis, Cesareia de Filipe. Olha só, Jesus passa por várias cidades que não eram do povo de Israel, mostrando o meu ministério para todas as nações. E então nós temos, ele retorna a Cafarnaum, capítulo 9, até o final do capítulo 9. No capítulo 10 nós vemos ele voltando então a sua viagem final da Judeia para Jerusalém, onde ele vai ser morto na cruz. E a última parte, do capítulo 11 até o 15, é a paixão de Cristo, onde mostra Jesus o seu sofrimento. Ele indo no templo, ele confrontando as autoridades, depois ele tendo a ceia com os discípulos, ele sendo preso, ele carregando a cruz, seu julgamento e tudo mais, até o momento que ele morre na cruz, final do capítulo 15. E eu quero concluir hoje lendo com você, finalzinho do capítulo do livro de Marcos 16, versículo 14 em diante, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 12 quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham já visto ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui fala sobre a missão da igreja, que é anunciar o evangelho a todas as pessoas. Nós temos essa missão, Então, batizar os que creem. Nós temos essa missão. E a partir então da fé que é gerada, da fé que nós temos, sinais acontecem. Então esta igreja de Jesus, com Jesus, movida pela fé nele,
começa a ter sinais, experiências. E esses sinais são listados aqui, né? Expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos, né? E que a igreja está protegida também dos ataques do maligno, né? Então é uma palavra poderosa. Leia o livro de Marcos, seja cheio da graça, do amor e do poder de Jesus. Seja cheio de fé no Cristo que está vivo, no Cristo que é real e que se importa com você.